Bom dia, boa tarde e até boa noite. Graças a Deus. Vocês já se encontraram com alguém e a pessoa fala assim: não, você tem que buscar um equilíbrio. Amor, que equilíbrio? O que é equilíbrio? Pois é, né? Buscar o equilíbrio, porque é muita coisa para a gente lidar. Então, como é que as coisas vão estar equilibradas? Porque para mim, eu achava que buscar o equilíbrio era buscar a perfeição. Ou seja, você vai estar equilibrado com cada coisa, você fazendo cada coisa quando deve fazer. Só que, tipo assim, se a gente muda constantemente, a cada minuto. E às vezes, o que eu acho que é equilíbrio agora, talvez mude depois. Mas o que de fato a gente pode levar assim de forma de senso comum mesmo. Ai, meu Deus! Peão! Peão, meu filho! Peão! Peão, meu Deus! O que pode ser equilíbrio? Será que é realmente buscar a perfeição? Será que é buscar deixar a balança equilibrada? Deixar a balança nivelada? Porque essa balança não só tem dois lados, né, gente? Tem vários lados, né? Tem um lado social, financeiro, pessoal, amoroso, relacionamentos, né, amorosos. E tem outros, né, que agora nesse vídeo com certeza não vou lembrar, mas vocês sabem que tem vários lados pra gente lidar diariamente. E aí, como é que a gente vai nivelar cada um? Se, tipo assim, às vezes a gente é mais propenso para poder dar valor a um, mais a um do que ao outro. E aí a gente fica nessa, tipo assim, de gente, porque tem pessoa que fala assim, ninguém é perfeito, mas aí essa busca pelo equilíbrio é meio que uma ideia de busca pela perfeição. Mas será mesmo? Eu acho que nesse vídeo eu vou desmentir isso aí. Porque eu tava conversando com duas amigas minhas maravilhosas, um casal de lésbicas maravilhosas, Gabi e Lara, que são minhas mãezinhas, mãe Gabi e mãe Laura, mãe Gabi e mãe Lara, um beijo pra vocês. E a gente tava conversando sobre alguma coisa que eu não me lembro agora, só que a gente chegou numa questão de equilíbrio, buscar equilíbrio. Só que eu fico sempre revoltada quando alguém fala isso. Ó, tipo, você tem que buscar equilíbrio das coisas, tem que dosar as coisas. Só que, tipo assim, gente, que dosar? A gente tem tanta preocupação que a gente vai ter que se preocupar em nivelar as coisas pra estar tudo bem, tipo, é quase impossível. Só que aí ela falou que a questão do equilíbrio não é buscar a perfeição, não é buscar deixar a balança nivelada. O equilíbrio, gente, na verdade, eu já vou falar no começo do vídeo aqui para vocês entenderem. É, é não deixar a balança quebrar. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, Gatinha. Se você deixa a balança quebrar, aí é um problema. Porque a balança ficou sobrecarregada, né? Algum lado ficou mais sobrecarregado e a balança quebra e nenhum lado pode servir mais. Porque se tá um quebrado, vai afetar os outros, né? Então, a questão da busca pelo equilíbrio não é muito sobre buscar a perfeição, gente. É buscar não deixar a balança quebrar. Sempre você vai ver que a balança vai estar mais pendendo para um lado. Não vai estar nivelada. E quando tiver, não vai se manter. O que é impossível. A gente é ser humano, gente. Até a IA erra, né? Tem os seus erros na programação, na sua programa. E ela é bem rápida, né? E bem inteligente, né? Muito inteligente, que eu quero. Por que você tá com vontade de rir, Mariana? Você me respeita. não, é que eu tô pensando em Mariana, mim. você... Não. Mas até ela pode errar. E porque é a gente que vai igualar essa balança. Não tem como igualar a balança, meu amor. Vai ter uma hora que você vai estar mais envolvido no relacionamento do que outras questões. Mas você vai tentar, tipo, sair com seus amigos ainda. Você vai tentar manter seu trabalho também você focar no trabalho, independente do trabalho que você esteja. Mas às vezes a gente tá mais no trabalho do que no relacionamento. A gente é cobrada por isso, né? Porque a gente tem que dar atenção aos familiares, aos amigos, a isso e aquilo. Mas será que tem mesmo? Acho que a gente tem como necessidade de cuidar da gente primeiro. Se a gente estiver bem, gente, vai ser muito mais fácil para poder fazer qualquer coisa. E, obviamente, claro que os lados, eles vão pendendo, dependendo do momento da vida que você está, para mais de um lado. E não se culpe por isso, porque é normal. Você tem que sentir de fazer aquilo e fazer. Entendeu? Como a gente já comentou aqui em um dos vídeos do canal. Né? Eu não sei qual é exatamente, mas vão maratonando aí, porque os vídeos têm muita coisa importante. Eu falo muita coisa muito rápido. Se quiser desacelerar, também tem a opção de desacelerar no YouTube, tá, gente? Mas é muito sobre isso, de a gente saber que não tem como igualar essa balança. E se igualar, não tem como manter igualada. Que peso, hein? Vocês se livraram agora?
Pois é, meu amor. É para explicar para você que a vida é isso. Às vezes a gente vai estar mais focada em determinado objetivo, porque é energia, gente, é o que a gente sente. Toda hora a gente tá sentindo algo e a gente é estimulado para sentir também as coisas. Então, tipo assim, como é que a gente vai guiar uma coisa que é tão mutável, né? Tipo, a vida é uma coisa muito assim previsível. Tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Você não sabe quando e às vezes a gente até pode prever algumas coisas, pela probabilidade, né? A possibilidade, mas sempre vai ter alguma coisa diferentezinha que a gente não planejou, entendeu? E não é para não se planejar, você tem que se planejar, só que tipo assim, você tem que viver também, né, gente? Viu? Você tem que viver e não depender daquilo, né? Para poder você não se frustrar. Frustrações vão acontecer, né? Vão acontecer e muito, tá? Mas que a gente se frustre e saiba que é uma coisa normal, que não vai ser o fim, né? Tipo, a gente se frustrou, mas a gente tenta, sei lá, compensar de alguma forma. Agora, se a balança quebrar, às vezes é difícil para poder consertar. Às vezes não, às vezes a gente vai consertar e vai perceber logo. Mas tem vezes que a balança quebra, que a gente, mesmo com os materiais ao nosso redor, a gente não vai saber por onde começar, porque realmente essa balança já estava dando os sinais que ia quebrar, entendeu? E a gente sempre preocupado em atender expectativas externas de outras pessoas e não sabendo viver o que a gente quer, né? Que faz bem, o que faz feliz pra gente, né não? Ou eu tô errado? Em proporção a esse assunto da balança, do equilíbrio, a gente pode entrar no assunto também de como a gente lida com as situações, né? Porque às vezes essa balança, o que pesa na balança não é o colocado por a gente. Às vezes são coisas de outras pessoas. A pessoa fala assim, ó, você tem que fazer isso. Aí acaba pesando na sua balança porque você deixa, permite que isso entre na sua mente. Você fica pensando, eita, eu tenho que fazer isso. Ah, você tem que ter casa até os 30 anos. Aí a balança já vai pesando, mas tipo assim, é uma coisa que você permite que a balança pese. Às vezes a gente é mais manipulável mesmo para poder ouvir mais as outras pessoas do que a nós mesmos, que é um absurdo, mas a gente só vai percebendo com o tempo essas coisas. A gente vai deixando outras pessoas pesar nossa balança. E aí a gente não tem controle sobre a situação. E essa questão do controle é bem engraçada, né? Porque a gente quer estar no controle porque é confortável, isso é bom. Mas sair do controle também é interessante, dependendo da situação, óbvio, né? Tudo é relativo porque depende do estilo de vida da pessoa e tal. Mas, e se a gente às vezes deixar a vida nos surpreender, né? Porque às vezes a gente lida sempre com aquela vibe de assustada, de gente, o que, é que será que vai acontecer? Não, na preocupação, sabe? Aquela aflição, aquela angústia. E às vezes a gente não curte a experiência de ter algo novo, né, vindo. E aí quando a gente fica sempre querendo algo diferente que aconteceu na nossa vida, e quando acontece a gente fica, "Ah, e aí agora? Em vez de falar assim, gente, é uma coisa nova, eu tenho que reagir, vou ter que lidar com essa situação de alguma forma. E cada um vai lidando de acordo com o seu jeitinho. Eu lido mais com comédia, fazendo piada, fazendo humor, vivendo minha vida, falando os memes, sempre que eu não lembro. Eu assisto muito uma influência chamada Vanessa Wolff, a loba, nossa loba, a Vanessa Wolff. E eu tenho muito jeito dela, fala assim, gata, eu, hein? Algumas coisas assim. É, gata. É, gata. É, gata! É, gata. Que isso pode ser uma besteira pra muita gente, até porque tem pessoa que não gosta de assistir ela, mas, tipo assim, pra mim, eu lido às vezes com a situação assim. Mesmo a situação sendo, tipo, complicada e tal, eu falo assim, gata, mas se eu pudesse fazer alguma coisa, eu teria feito, né? A gente também não tem como prever tudo. O que a gente prevê, às vezes a gente tá muito errada sobre o que a gente prevê, né? A gente não é imaginar, né, gente? A gente não é. Então, tipo assim, não se preocupe com as coisas novas que vão vindo. Vão ser desafios, vão ser coisas assim que realmente vão tirar a gente de onde a gente tá, mas, tipo assim, é para evoluir, né? E toda evolução exige uma mudança, né? A necessidade é uma mudança e a evolução também exige que a mudança ocorra, né? Se você vai mudar de emprego, se você vai mudar de cidade, se você vai mudar seu ciclo de amizade que você está vendo que está lhe afetando de alguma forma, você vai ficar desconfortável com isso. Mas se valer a pena, com o passar do tempo, você olhar para trás e falar assim, eita, eu acho que valeu a pena fazer isso. Então realmente é porque valeu. Se não valeu, só vê o que você errou, né? O que você acha que você poderia mudar e fazer, sabe? Tipo, como eu disse no outro vídeo também, ir testando as coisas, né? A gente não tem que ter certeza das coisas. Às vezes tem coisa que a gente tem certeza, que a gente fala assim, não, é isso, realmente. Mas tem coisa que não. E aí a gente vai ficar desesperada, a gente vai ficar querendo buscar essa certeza, buscando ai não, eu tenho que saber exatamente porque as coisas mudam ao longo do tempo. Uma viagem pode ter tudo para dar certo e dar errado por imprevistos.
que aconteçam durante a viagem, pessoas que você encontra, coisas que aconteçam, porque não é só você vivendo, é milhões de pessoas vivendo, gente. E a gente vai se encontrando e vai se afastando, e isso vai afetando a gente, entendeu? Porque é tudo uma coisa assim, energia, ligações humanas, é contato, é comunicação, isso afeta, né, a nossa balança, entendeu? E tem coisa que a gente não sabe se está no controle, não. A gente fica pensando, será que tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Né? E aí, como é que a gente descobre se aí tem que fazer aquilo mesmo ou não? É só esperar sentir, porque às vezes a gente não sente na hora, né? Tipo, a gente tem que decidir alguma coisa, a gente fica assim, a gente não sente na hora, tipo, a certeza, né? A gente fica assim, eita, a gente fica tentando arrumar alguns argumentos, mas, tipo assim, uma boa forma de você saber se é aquilo ou não é se questionando coisas básicas. Por exemplo, sei lá, eu quero viajar agora, só que eu não tô com muito dinheiro. Será que uma viagem, será que realmente ia me fazer bem? Será que tem outra coisa que pode compensar essa viagem que pode me fazer bem? Ou se eu quero muito essa viagem, o que é que eu posso fazer para poder, né, viajar? É porque a gente às vezes cria muita expectativa nas situações. E aí a gente quando se frustra, a gente fala, ai, foi ruim, foi péssimo, podia ser diferente, mas tipo assim, a situação ia acontecer, gente. Você não tem como controlar. E se tem como controlar, na próxima vez que for fazer, você faz diferente. Óbvio que não é tão simples pensar dessa forma e sentir dessa forma, porque na hora a gente fica revoltado e tem que ficar mesmo. Caramba, eu planejei tudo isso e não aconteceu exatamente do jeito que eu queria. Mas, às vezes, se na hora, quando a gente tiver essa reação, tipo, ah, aconteceu algo diferente, que chato, que ruim. A gente pensar assim, não, então já que aconteceu, vamos ver como a gente pode se divertir a mesmo com isso que aconteceu. Entendeu? Porque tem coisa que realmente não tem controle, gente. Você não tem controle se você vai cair, tropeçar e ter que ir para o hospital. Tem coisa que a gente descobre com o tempo. Soluções que aparecem ao longo do tempo. Tem coisa que parece tipo, que vai dar tudo, é o fim. Mas é como eu disse também em outro vídeo, que só não tem jeito pra morte, gente. Se morreu, não tem jeito mais. Mas quando tá vivo, tem jeito sim, até para piores situações. Até questão de música mesmo. Se você gosta muito de música, e às vezes você está escutando tanta música que você está começando a desgostar da música, mas às vezes não é uma coisa que vai ser fixa, não é uma coisa que vai permanecer por muito tempo. Vai voltar, você vai voltar a gostar da música, às vezes não vai, mas vai gostar de outra melhor. Ir para um lugar, por exemplo, eu quero ir para o Pará porque eu quero conhecer a música do Pará e tal, eu quero conhecer a cultura, eu quero conhecer as comidas típicas e tal. Mas imagine se acontecer alguma coisa que essa viagem eu não consiga ir, né? Tipo, ou vá e não seja da mesma forma que eu pensei. Tipo assim, a gente colocando expectativas baixas, a gente dá ao universo a possibilidade dele nos surpreender, entendeu? E às vezes é até melhor mesmo que aconteça o novo, né? Tem coisa que a gente tem que planejar e tem que sair bem mesmo, tipo, um lugar para ficar e um lugar que eu quero ir muito, beleza. Aí você tem que fazer isso, tem que colocar na ponta do lápis. Mas lá você não fica planejando, eu vou pedir uma cerveja, eu vou economizar tal dinheiro, fazer isso e aquilo, aquilo. Claro que quando a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que planejar exatamente o que a gente vai comprar. Mas eu tô falando mais de situações que acontecem, sabe? Tipo, mesmo com essa busca da estabilidade, a gente sabe que a gente tem que viver enquanto isso, né? A gente tem que planejar, mas também a gente tem que ter o tempo para poder fazer cada coisa. É até bíblico isso, né, também, né? Que a gente tem tempo para cada coisa, que é debaixo do céu. Vou até colocar esse versículo aqui, que é bíblico, gente. E quando eu falo que é bíblico, eu não tô falando na questão mais espiritual, religiosa. É tipo assim, alguém percebeu isso. Não é que os filósofos, quando falam as frases, a gente vê sentido. Realmente faz sentido isso, porque se a gente fizer muito uma coisa, perde o valor. A gente tem que ter esse tempo para poder sentir saudade, sentir a falta, né? A gente vai saber dar o valor devido quando a gente tem aquela coisa, né? A gente tem que parar, às vezes, para poder escutar nada. Não precisa escutar música, escutar nada. Só existir, fazer outra coisa, e depois a gente vai escutar música, a gente vai ficar bem animado, porque, tipo, já faz tempo que a gente não escuta música, é tipo isso, sabe? E a gente tem que ter equilíbrio também entre a emoção e a razão, que já vai puxar para talvez um próximo vídeo, né? Próximo sábado ou domingo. Estou pensando em fazer vídeo sempre assim, gente. Sábado e domingo, vídeos maiores e vídeo nos shorts todo dia. Mas vamos ver como vai ser também. Só que a gente tem que ter um equilíbrio também entre a razão e a emoção. Porque a razão é muito importante. Você sabe que é o nosso lado racional que mantém as coisas na ordem, mantém as coisas organizadas, faz com que a gente pense melhor sobre determinadas situações. Mas a gente, se ficar pensando muito no que vai acontecer, a gente não consegue curtir a experiência do jeito que, sabe, tipo, o universo quer mandar pra gente. Porque a gente quer roteirizar tudo pra poder ter mais controle e ficar mais confortável. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente fica agoniado, porque, poxa vida, né? Controlar tudo é muito cansativo e desgasta muito. Às vezes você tem que deixar o controle de lado, sabe? Deixar as coisas ir por impulso, por emoção, entendeu? Deixar o lado emocional aflorar mais, para poder você sentir, de fato, a emoção de ter aquilo, né? Sentir aquele fogo, aquela coisa de, pô, de caramba,
aconteceu isso, eu não esperava e fiquei super feliz. Valorizar as coisas simples que você tem, porque tem pessoa que queria ter essa coisa simples. Obviamente que a gente pode ficar comparando sempre a nossa vida, mas tem vezes que a gente pode comparar, mas no sentido mais tranquilo da comparação, que é tipo assim, será que eu dou o devido valor às pessoas ou às coisas que eu tenho por perto de mim? Sabe, tipo, quando a gente vai organizar, por exemplo, nosso quarto, a gente acha coisas que a gente nunca mais tinha lembrado e acharia a gente ficar feliz, tipo, sei lá, com a nota fiscal de uma loja que você foi, que tinha os seus amigos e aconteceu uma situação bem engraçada, sabe, tipo, coisas assim. E você fica super feliz, mas foi tipo algo inesperado. O que você queria era organizar o quarto. Mas você acabou tendo sensações diferentes do que você esperava, e isso é prazeroso também. Tipo, será que agora eu tenho que ser mais racional ou emocional? Será que eu tenho que ficar tão na defensiva assim ou deixar ou relaxar mais? Sabe, tipo, depende da situação. E é aquela coisa de você sentir. Você sentir a necessidade e vai argumentando com você mesmo. Tipo, não, por que eu vou ficar levando a situação? Aí a resposta vai vir, gente, porque tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, entendeu? Às vezes demora pra vir, mas vem, porque a resposta muitas vezes está dentro de você. Se tem uma dúvida, um questionamento muito forte sobre você mesma, a resposta não está externamente, está em você. O psicólogo, o psiquiatra é bom para isso, justamente, para poder guiar você, para poder você chegar a esse ponto no seu cérebro, entendeu? Ele não vai dar a solução para você, por exemplo, se você fizer uma consulta com o psicólogo, você não vai estar curada da depressão, da ansiedade e tal, mas ele vai guiar você para poder você lidar com essa situação melhor, entendeu? E é desse jeito, gente. Não precisa tanto desespero para situações. Tipo, obviamente que tem situações extremas, que eu não tô falando nesses casos, né? E, por exemplo, a gente vê também muitas coisas nas redes sociais que afeta a gente, né? Mas, tipo assim, o mundo não se resume àquela notícia que você viu. Obviamente que se você puder fazer algo, você faz. E se aquele que você vê que não pode, você não pode ficar triste por tanto tempo, sabe? Você fica triste naquele momento, fica sentindo aquela tristeza, sei lá, escuta uma música ou, sei lá, expressa escrevendo, posta algum story, posta algum feed, alguma coisa no feed, mas não viva aquela sensação por muito tempo, porque a vida ela quer que a gente sempre esteja se movimentando, seja mais uma coisa dinamizada, e não assim, sabe, tão focado em algo, porque não tem como, gente, não tem como, a gente vai enlouquecer se ficar sempre tentando buscar essa perfeição, que não existe essa perfeição. Mas perfeito é Deus. Errar é humano, entendeu? Permanecer no erro fica difícil, não é? Verdade, muito. E do jeito que você tá horrível. Essa coisa que a gente acha que, coisa, sempre vai faltar alguma coisa, sempre a gente vai achar que vai faltar, porque a gente muda constantemente. Opiniões sobre, tipo, eu fiz esse álbum visual, eu fiz assim, poxa, eu poderia mudar muita coisa, mas, tipo assim, na hora, foi o máximo que eu consegui fazer na hora. Então, tenta ser mais justo também com você mesmo, né? De pensar assim, não, eu fiz o meu máximo naquele momento, com o conhecimento que eu tinha até aquele momento, entendeu? Então, tipo assim, não adianta você ficar querendo, meu amor, voltar ao passado. Não tem uma coisa que a gente pode reavaliar e falar assim, não, quando fazer agora vai ser diferente. Mas a partir de agora, sabe? Tipo, o que passou, passou. Não faz mal. O que passou já passou, não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Entendeu? Então, não se cobre a esse nível, né? Tão extremo, tão que vai afetar você. Porque tem que ter esse equilíbrio entre a razão e a emoção. E tem uma forma de você conversar consigo mesmo como se estivesse realmente conversando com alguém, entendeu? E é a questão dos alter egos que eu vou falar no próximo vídeo. Mas para finalizar esse vídeo, eu também quero falar uma coisa super importante. Eu postei um vídeo ontem, no caso, esse vídeo vai sair, né, no domingo, e eu postei um vídeo sobre transexualidade. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo também, eu vou colocar aqui na tela para vocês assistirem, porque é algo muito importante. Você pode comentar coisas também que eu poderia ter falado e não falei, e a gente pode destrinchar muito mais nos comentários, obviamente. Comente o que vocês acharam desse vídeo, o que pode ser acrescentado para poder a gente debater nos comentários, e nas redes sociais, que eu vou postar alguns cortes, ou um corte só, que às vezes é suficiente. E deixe sugestões para o tema de próximos vídeos também, para a gente ficar falando aí, gente. E próximo vídeo, provavelmente, eu vou falar mais sobre a emoção versus razão, e como a gente pode, através de alter egos, e o que é alter ego também, lidar melhor com essa busca do equilíbrio, né? Que não é buscar a perfeição, a gente já sabe que é buscar se sentir bem, né? Você tem que tentar sempre se sentir bem e fazer sentido as coisas que você faz, entendeu? Você tem que ter sentido o que você faz, para você se sentir bem e se sentir feliz. É isso, gente. Curte, comenta, compartilha. Se eu fui muito singela nesse vídeo, é porque eu queria que o vídeo não ficasse tão grande. Mas eu acho que isso também não é um problema, né? Porque quem quiser acelerar, acelera.
é muito difícil acelerar e me entender, porque eu falo muito rápido, muita coisa. Mas quem quiser talvez desacelera um pouquinho. Mas esse vídeo eu queria deixar mais assim, porque, não sei, eu tô sentindo de deixar mais assim, Que eu quero. curto, entre aspas, né? Porque esse assunto tem muita coisa pra falar, mas o que eu queria falar hoje, eu falei. E se tiver algo a mais pra falar, eu vou falar nos comentários ou nos próximos vídeos, que a gente pode continuar o assunto. Entendeu? E é isso aí, barbariza. E vamos atingir a meta de 50 inscritos, hein, gente? Espero começar a fazer lives com vocês para poder falar as coisas sem corte mesmo no ao vivo, conversar, debater, porque eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa. Então, vamos fazer aí os 50 inscritos aí, divulguem aí o canal. Quando chegar em 50, a gente vai fazer live no YouTube e vai barbarizar, meu amor. É isso, um beijo. E espero que vocês fiquem bem. É isso. Tchau, tchau, tchau. E assistam os shorts também, tá bom? Assistam os shorts.